tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu trago hoje para a gente conversar o seguinte tema. O idoso com mais de 70 anos, ele pode se casar ou constituir união estável? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já deixo o meu convite para você se inscrever no canal, porque eu venho postando 2 vezes por semana pequenos vídeos com temas de interesse geral, assuntos cotidianos explicados à luz do direito de família e de sucessões, ok? Agora vamos à resposta. Bem, se esse idoso, independentemente da idade, tem plena capacidade mental de compreender o que ele está fazendo, então ele pode sim se casar. Não importa a idade dele, ele pode ter 70 anos, 80, 90, 120 anos, não importa. Então, nesse caso aí, ele vai precisar unicamente da capacidade civil, que é o que a gente chama de direito, para aquela compreensão do mundo em que a gente vive e das consequências das escolhas e dos atos dele, ok? Então, o que a gente precisa prestar atenção nessa questão aqui da idade do nubente, aquela pessoa que vai contrair o matrimônio, é que se você tiver uma das pessoas ou ambas com mais de 70 anos, 70 anos ou mais, então a lei vai escolher qual será o regime de bens a ser aplicado àquele caso. Então, a gente está diante de uma situação em que será aplicado o regime da separação obrigatória de bens. Mas muito cuidado, a gente não está falando da separação de bens, que é o que a gente está acostumado a falar, que alguém escolheu esse regime de bens como forma de reger a questão patrimonial do seu próprio relacionamento. Nesse caso aí, não é a pessoa que escolhe, é a lei que impõe e as regras são diferentes. Eu vou explicar então agora quais são as principais características do regime de bens, da separação obrigatória de bens, e depois eu vou fazer a comparação com o regime da separação convencional de bens, que é aquela que a gente escolhe, certo? A principal característica da separação obrigatória de bens é que se aquela pessoa que casou sob esse regime, ela tiver filhos e vier a morrer, o cônjuge sobrevivente não vai herdar. Então, numa situação como essa, vamos supor que eu, Priscila, me casei com João, que tem 74 anos de idade. E a gente vive um relacionamento, ele tem o patrimônio dele e eu tenho o meu. Eu tenho o meu filho, ele tem o filho dele e vamos supor que um dos dois morra. A gente sempre espera que o mais velho vá morrer primeiro, mas nesse exemplo eu vou fazer o contrário. Vamos supor que eu morra. A regra é a mesma, tá? Eu tenho um filho, então o meu filho vai herdar totalmente o meu patrimônio. João, meu marido de 74 anos, que sobreviveu a mim, ele não vai herdar nada do meu patrimônio. Ok? O que pode acontecer, se for o caso, ele vai ter direito previdenciário de solicitar pensão por morte, mas aí não se aplica ao direito de família e sucessões, tá? É uma regra do direito previdenciário. Eu tô falando de direito à herança, ok? Então, eu dei o exemplo, em que eu morro e ele não herda nada, mas o mesmo vale, se ele morrer, eu também não vou herdar nada. Certo? Então, essa é a primeira grande característica do regime da separação obrigatória de bens. E vale destacar aqui que é o único regime de bens em que não vai haver direito sucessório entre os cônjuges, ok? Então, nesse caso aí, vale a gente discutir, essa diferença. Existe também algumas situações como o regime da comunhão universal, em que se houver filhos também, a pessoa não vai herdar do marido, mas aí ela vai ter direito à meação. Então, não é herança, mas também ela tem direito à parte do patrimônio pela meação e não pela herança, ok? Mas isso aí é outra discussão. O que a gente precisa saber é se aquele idoso que casou tiver filhos, quem casar com ele, não vai herdar dele caso ele venha a morrer, e o inverso também é verdadeiro, certo? Mas essa não é a única característica desse regime de bens. A gente tem que observar também
o que acontece com o patrimônio que é adquirido na constância do casamento. Então vamos supor, eu casei com João lá de 74 anos e eu, durante o casamento, adquiri um imóvel no valor de 500 mil reais. João, em regra, pelos entendimentos atuais, tá, dos tribunais superiores, João não terá direito à ameação do meu bem e nem o direito a receber a herança caso eu venha a morrer, certo? Porém, se ele demonstrar que participou financeiramente para a aquisição do meu bem, ainda que em meu nome, então ele teria direito, vai ter direito à meação desse bem, ok? Então ele demonstrando que teve a participação, ou seja, o que a gente chama de direito de que houve esforço comum para a aquisição daquele bem, ainda que em meu nome, então ele tem direito à ameação, certo? Então, se eu morrer, havendo esse imóvel, ele reserva a meação dele, o direito dele, a metade do meu patrimônio, e o meu filho vai herdar unicamente a minha metade, certo? Isso não acontece, por exemplo, no regime de bens da separação total, que é aquele que a gente está acostumado a falar, que alguém escolheu esse regime. Nesse caso aí, quando a gente tem um bem em nome de uma das partes apenas, não vai haver meação, ainda que fique comprovado o esforço comum. O que pode acontecer, vamos supor que em vez de casar com João, eu casei com José. E casei pelo regime da separação convencional de bens. Nós escolhemos esse regime de bens. E aí, eu adquiri um imóvel no valor de 400 mil reais, só que José me ajudou a conquistar esse patrimônio. Ele me deu 50 mil reais. Ele vai ter direito à meação desse bem? Não, ele não vai ter direito à meação. O que ele pode fazer é, uma vez demonstrado que ele realmente participou financeiramente para a aquisição desse bem, ele vai poder então pedir que ele seja ressarcido dessa quantia, né, devidamente atualizada. Então isso pode acontecer, mas não vai haver meação na separação total de bens, que é aquela que é escolhida pelas partes. Diferente do que ocorre, eu já expliquei, com a separação obrigatória de bens, ok? Se você tiver mais curiosidade sobre essa questão do regime da separação total de bens, que é também chamada de separação convencional de bens ou separação absoluta de bens, eu tenho outros vídeos aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um deles fala quando que é interessante que o casal escolha a separação total de bens, como o regime do próprio casamento, e o outro é até mais interessante porque ele vai dizer quando que o casal não deve escolher isso, ou melhor, quando que uma das partes não deve aceitar se essa for a proposta da outra parte, ok? Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar um like, né? Se inscrever no canal, como eu já pedi lá na frente. E se você quiser ser o primeiro a saber o que está acontecendo, ativa o sininho das notificações, que aí o próprio YouTube vai entregar esse conteúdo para você assim que eu postar, ok? Eu agradeço muito a sua presença até aqui e a gente se vê na próxima.